Esse é um tema enorme, exigiria certamente que eu viesse aqui mais uma vez, mas esse não é o espírito do curso. Vamos ver se eu consigo ter um poder de síntese que me permita oferecer aos senhores, ainda que de forma perfunctória, esses conceitos básicos que interessam ao processo penal com vistas ao direito constitucional. Eu precisaria, num primeiro momento, dizer alguma coisa aos senhores a respeito do que se deva entender do desenvolvimento da história do direito constitucional, que se deva entender por Constituição. Uma ideia bem simples, numa ideia, vamos dizer, do século XIX, portanto, uma ideia antiga, mas atual no sentido de ainda estar vigente, a Constituição, ela se destina a organizar e a limitar os poderes do Estado. É isto. As constituições surgiram a contar desta época com o objetivo, com o escopo, com o desejo de limitar, de organizar e limitar os poderes do Estado. E ela ainda faz isso hoje. Só que o direito constitucional foi se desenvolvendo no correr do tempo e se acrescentou a esta ideia básica, eu diria até a esta ideia força, se acrescentou que as constituições deviam ter também um aspecto social. Num primeiro momento, este pensamento, essa forma de entender a Constituição como algo que também organizasse o aspecto social, eu diria que representou um progresso. Só que há sempre o efeito perverso dessas ideias. E aqui atuou um efeito perverso. Porque as ideias sociais que se inseriram nos textos constitucionais foram mal aproveitadas pelos chamados nacionais socialismos. E terminaram tais ideias a servir ao nazismo na Alemanha e ao fascismo na Itália. E por que não dizer, aqui no Brasil, essas mesmas ideias deram empuxo à Constituição de 1937. E vejam, essa explicação importa, essa explicação interessa, porque o nosso vigente Código de Processo Penal é um produto deste tempo. É um produto deste tempo na medida em que ele foi editado em 1941 e veio decalcado no Código de Processo Penal Mussolini. Então, este código é o resultado, é um produto do seu tempo, de uma ideia de Constituição em que, além de organizar e limitar os poderes do Estado,
introduzia a ideia do social, que era preciso introduzir, mas que o momento político torceu para fazer nascer os regimes de autoridade. O tempo passou e as constituições mantiveram o aspecto social, mas a eles se acrescentou, como que a dizer que o aspecto social não podia reforçar-se, não podia atingir o seu escopo, o seu objetivo por via de um governo autoritário. Então, o aspecto social precisou ser como que amoldado ao regime democrático. E aí surgiram as constituições, como a espanhola, como a portuguesa, como a brasileira de 88, não é? Uma constituição, repito, que organiza, limita os poderes do Estado, trata do aspecto social, mas num Estado democrático de direito. Essa expressão Estado democrático de direito emergiu nas constituições mais modernas para mostrar que o aspecto social que a Constituição há de ter não pode servir de objetivo para fortalecimento excessivo da administração pública, não é? Aos moldes dos regimes fascistas dos anos 30. Se abrirem a Constituição de 88, vamos verificar o quanto disso ficou claramente posto. Estas ideias todas, elas levaram a uma compreensão do direito processual penal e não penal, levaram a compreensão desse direito sobre o ângulo da Constituição. Isso não é propriamente uma novidade. Vejam, a obra de João Mendes Júnior é de 1911. E ele, com base num autor francês chamado Garot, ele dá uma ênfase muito grande ao direito constitucional. E procura mostrar que o direito processual civil e o direito processual penal deitavam raízes fundamentalmente nas constituições. Se ele, João Mendes Júnior, não quisesse lembrar o pensamento de Garot, ele poderia até invocar o direito público brasileiro do Marquês de São Vicente, que é o primeiro comentário estrutural do direito constitucional brasileiro, e verificar que muitas das afirmações que fazemos hoje, no que diz respeito a processo e Constituição, já estavam, de certa forma, desenhados na obra do Marquês de São Vicente, que é de 1858. Então, existe no Brasil, especificamente no Brasil, uma larga tradição de unir processo e Constituição, que começa nas obras do Marquês de São Vicente, passa por João Mendes Júnior, e, de repente, durante o Estado Novo, isto é varrido dos autores. Isto é esquecido pelos autores. Isto não é mais objeto de observação nos acordos.
Isto não é dito muito nos livros. Até que dois autores daqui de São Paulo, como que fazem ressurgir este pensamento. Eu me refiro a Joaquim Canuto Mendes de Almeida e a José Frederico Marques. Os dois, como que recriam isto e iniciam uma série de campanhas, digamos assim, de visualização constitucional do Código de Processo Penal de 1941. Mas eles não chegaram ao ponto que nós chegamos. Eles não chegaram ao ponto que é, afinal, o objeto da nossa conversa de hoje, que é da existência de um direito processual constitucional. Esse direito processual constitucional, ele se divide em dois aspectos. Primeiro, na tutela constitucional do processo. Tutela constitucional do processo penal e tutela constitucional do processo não penal. Eu peço aos senhores que percebam que eu não estou dizendo processo civil nenhuma vez. Eu estou dizendo isso de propósito, porque eu quero abarcar com não penal, com a expressão não penal, eu quero abarcar o direito trabalhista. Eu quero abarcar o direito tributário, porque hoje se fala até na possibilidade de se criar um direito processual tributário. Eu não sei se isso irá ou não irá acontecer no futuro, mas pouco importa. O fato é que eu percebo claramente que, para além do processo civil, há outros direitos processuais. Então eu prefiro a divisão direito processual penal e direito processual não penal ou extra-penal, se preferirem, para que não esqueçamos, pelo menos, o direito do trabalho. Não é? Então, tutela constitucional do processo. O que contém a tutela constitucional do processo? O devido processo, o due process of law, o direito de acesso à justiça, o contraditório, o juiz natural e etc. Nós vamos ver isso em cada um dos tópicos. Isto a que eu me referi e muito mais integra a tutela constitucional do processo. Em que medida o direito constitucional tutela o processo, penal e não penal. Segundo aspecto, a jurisdição constitucional das liberdades. Vale dizer, aqui o que nos importa são chamados remédios jurídicos processuais constitucionais. Ou, se quiserem, as ações que garantem os direitos constitucionais. Pouco importa o nome que queiram dar a isso. Mas aí está, inserido na jurisdição constitucional, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, a ação popular,
a ação de improbidade administrativa e, por que não dizer, os juizados especiais que têm a sua nascença na Constituição. A determinação de existência dos juizados especiais é algo que as pessoas muito bem sabem. Essa determinação desponta e rompe da Constituição. Alguma pergunta? Podemos continuar? A senhora também foi minha aluna, não foi? Alguns pontos que são essenciais para o entendimento do tema que estamos tratando. A Constituição de 88 traz uma novidade no direito constitucional brasileiro. Uma novidade que ela tira de outras constituições europeias. Mas para nós, novidade. É o título primeiro dos princípios fundamentais. O que quer dizer isso? Qual a significação técnico-jurídica de uma Constituição que organiza e limita os poderes do Estado, que não esquece os aspectos sociais da sociedade a que se dirige e que se propõe ser a Constituição de um Estado democrático de direito, o que significa ter um título primeiro com a denominação dos princípios fundamentais. Esta portada da Constituição significa que o aplicador e o intérprete têm como que uma luz, como que um mapa, como que uma carta de marear para orientá-lo no momento em que tenha de decidir, por exemplo, entre valores de igual nível, em que tenha que decidir qual a extensão e profundidade de uma regra constitucional. E nós vemos que o artigo 1º da Constituição, artigo com que se abre este título dos princípios fundamentais, está assim lançado: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, já expliquei por quê, e tem como fundamento, número 1, a soberania, número 2, a cidadania, número 3, a dignidade da pessoa humana, número 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, número 5, o pluralismo político. Vejam que o 4 e o 5, o 4 está a ideia do social a que eu me referi, mas que vem imediatamente contrabalanceada pelo pluralismo político do Estado democrático. Estes 5 incisos resumem a história do direito constitucional.
pontuada. No processo penal, há um inciso aqui que deve conduzir, que deve tanger o aplicador e o intérprete. É o inciso 3º. A dignidade da pessoa humana. O que significa isto em termos de princípio fundamental? Isso aqui importa. Se estivesse em outro lugar, outro seria o peso, outra seria a interpretação, outra seria a leitura. Mas estando aqui no artigo 1º, no inciso 3º, a ideia da dignidade da pessoa humana torna-se, por causa disso, em razão da topologia, torna-se um valor absoluto. Ou, se quiserem, um valor supremo, porque intrínseco ao indivíduo, como fundamento de toda a ordenação. Isso diz respeito à ordem jurídica, isso diz respeito à ordem política, isso diz respeito à ordem social, isso diz respeito à ordem econômica, isso diz respeito à ordem cultural. Senão não tinha cabimento colocar no preâmbulo, na portada da Constituição. É evidente que quando eu digo ordem jurídica, eu estou pensando no meu processo penal. Mas como é um valor absoluto, repito, isso importa a ordem jurídica, isso importa a ordem política, importa a ordem social, a ordem econômica e a ordem cultural, que são todos os aspectos que se espraiam pelo diploma inteiro. Nós não podemos interpretar o artigo 5º da Constituição, tão importante para nós, sem lembrar que ele vem iluminado pelo artigo 1º, inciso 3º. Se nós nos esquecermos disso, nós enfraquecemos demais os mandamentos que se acham no artigo 5º. Não só no artigo 5º, mas principalmente no artigo 5º se exibem concentrados os direitos individuais e suas garantias. Valor absoluto, valor supremo, intrínseco a todos os indivíduos e fundamento da ordenação, em todos os seus aspectos. Estou sendo repetitivo, em todos os seus aspectos. Na ordenação jurídica, na ordenação política, na ordenação social, na ordenação econômica e na ordenação cultural. Eu não posso produzir uma lei econômica violadora da dignidade da pessoa humana. Pelo menos não deveria. Pelo menos não deveria. Eu não posso usar o valor cultura exatamente para diminuir a dignidade da pessoa humana. Estão compreendendo o que eu quero dizer? E ninguém se lembra disto, embora esteja vendo a diminuição da dignidade humana num órgão de comunicação.
O problema não é de censura, é de constitucionalidade. É inútil que eu tenha uma lei, seja a Constituição, seja uma portaria de um chefe de sessão, que não tenha o vigor do seu atendimento, que não tenha força e efeito, que não tenha eficácia. Então é preciso uma luta constante pela eficácia normativa, uma luta constante para ver o atendimento a esses preceitos. Além da dignidade da pessoa humana, há um outro conceito básico, que é o de liberdade jurídica. Nós sabemos que o artigo 5º cuida dos direitos individuais e suas garantias. Nós sabemos que a tutela da liberdade é o mote do artigo 5º. É só uma leitura do caput e nós vemos todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país em inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, etc. Não é? Pois bem, mas a grande síntese está na liberdade jurídica. E o que é a liberdade jurídica? A liberdade jurídica está semi-descrita no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está aí o que é liberdade jurídica, em parte. Eu preciso saber o que é liberdade jurídica para lutar por ela. Eu preciso saber o que é liberdade jurídica para acreditar que ela exista, ou para dizer que ela não existe. Ninguém pode ser obrigado, eu preferiria dizer forçado, numa linguagem mais pontual, que eu não posso exigir do constituinte às vezes, melhor redação seria: ninguém será forçado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está aí o primeiro enunciado da liberdade jurídica. Há outras liberdades, é evidente, mas vamos ficar com esta agora, que é a que nos importa. Só que o texto está incompleto, falta um pequeno pedaço, que está no inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, isso não está nos incomodando agora, mas e a coisa julgada. Então vamos completar a ideia de liberdade jurídica. Ninguém será forçado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei ou de coisa julgada. Porque a coisa julgada também obriga a fazer ou deixar de fazer. Então não é só a lei.
A liberdade jurídica é, portanto, o direito que o indivíduo, só por ser indivíduo, só por isso. Lembrem-se que indivíduo é aquele que não se pode dividir. Isso é que quer dizer indivíduo. É o direito que o indivíduo tem de não poder ser forçado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei ou de coisa julgada. Aí o conceito de liberdade jurídica que não dá nem para esquecer de tão fácil, mas que é preciso ter, é preciso possuir, é preciso introjetar o conceito. Mas nós estamos no direito processual penal. E o direito processual penal ele é extremamente sensível aos aspectos políticos. Se os senhores olharem o artigo 5º, não que o artigo 5º encerre, não estou dizendo isso nem por um segundo, mas se olharem o artigo 5º, que concentra boa parte dos direitos individuais, portanto das liberdades jurídicas, os senhores vão verificar que não há nenhuma área do direito que seja mais contemplada que o direito processual penal, no artigo 5º. O número de incisos, o número de preceitos, de longe, bate qualquer área jurídica. E a pergunta é, por quê? Porque o legislador de 88 tinha uma tendência para o direito processual? Evidente que não. Se nós formos à Carta Política de 1824, os direitos individuais e suas garantias estão no fim da Constituição, no artigo 156 da Constituição do Império. Os senhores vão verificar que sucede a mesma coisa, o mesmo fenômeno. Dizia-se até que aquele que desejasse conhecer o processo penal de um país culto não precisava do Código de Processo Penal. Bastava abrir a Constituição desse país e ir ao dispositivo que cuidasse dos direitos individuais e suas garantias, lesse, e ele teria o rascunho, o perfil do direito processual penal já posto. Isto faz com que, desde logo, se perceba o quanto de político existe no direito processual penal. Os senhores acabaram de assistir o primeiro e o segundo turno da eleição na França e viram que o grande tema da eleição foi o direito processual penal. Ao fim de 2001, entrou em vigor uma lei processual penal francesa composta por 300 artigos. Imagine, uma lei modificativa do Código de Processo Penal francês de 300 artigos. Vale dizer, um outro código. Eu não sei o que modificou o quê. Porque se eu tenho uma lei modificativa com 300 artigos,
em cima de um código é quase um código novo. E esta lei provocou uma série de discussões, porque ela tende a modernizar o processo penal francês, que é extremamente conservador. Só para que os senhores tenham uma ideia, se o senhor for em uma livraria, o senhor não vai encontrar jamais uma estante de processo penal na França. Os senhores devem ir a uma estante de direito penal, e no cantinho ali embaixo terão alguns livros de processo, que eles dão muito mais importância ao direito material que ao direito processual na França, seja civil, seja penal. Bem, o que importa é que os senhores tenham a ideia, percebam, que não é sem razão que nesta Constituição e nas anteriores todas, desde 1824, há esta concentração de preceitos, essa concentração de regras de direito processual penal no capítulo ou no artigo referente aos direitos individuais e suas garantias. Portanto, nós podemos efetivamente falar num direito processual constitucional. Vamos examinar um aspecto antes de descermos à tutela constitucional do processo. O direito processual penal, ele exibe um conflito. Se os senhores vão pensar que eu, por acaso, vá lhes falar sobre lide penal, estão completamente enganados. Porque eu não falo sobre fantasmas. Eu não falo sobre o que não existe. O que existe no processo penal não é um conflito de interesses qualificado por pretensão resistida ou eventualmente insatisfeita. O que existe no processo penal é um conflito, sim. Um conflito de alta relevância social. Um conflito de alta relevância social e política entre o direito de punir e o direito de tutela à liberdade jurídica. Este é o conflito. É um conflito de alta relevância social, porque nele está também a ideia de paz pública. Isso não são horas, porque nele também está a ideia de paz pública. Por isso, o conflito é de alta relevância social. Para que eu tenha paz pública, eu preciso que a ordem social esteja posta, que exista harmonia na sociedade. Ora, dentre os elementos que compõem essas duas ideias, está o processo penal como um dos instrumentos
de conservação e de manutenção da paz pública. A sociedade interessa, primeiro, que as infrações penais sejam perseguidas em juízo e que os infratores, afinal, sejam punidos pelos atos cometidos. Mas a sociedade também está profundamente interessada que nenhum inocente seja condenado. Mas este aspecto não encerra toda a ideia do conflito de alta relevância. Porque disse que ele é um conflito de alta relevância social, mas disse também que é de alta relevância política. Porque ele dá concretude à tutela constitucional do processo. Isto é, aqueles princípios regentes do direito processual e que emergem e que despontam da Constituição, eles ganham concretude diuturnamente, ou deveriam ganhar concretitude diuturnamente, mediante a atividade dos juízes de tribunal. E isto importa a todos os jurisdicionados. Vejam, é tão fácil nós percebermos quanto uma notícia de fato criminoso e de resultado de processo criminal importa na medida em que os meios de comunicação usam disso diariamente. Eles vendem jornal, eles vendem informação, eles prendem atentas as pessoas frente ao vídeo. Com quê? Há programas destinados a isso. Isto não é só um fenômeno brasileiro. Há emissoras de televisão dos Estados Unidos transmitindo o dia inteiro só processo criminal. Só o dia inteirinho. O vídeo está montado na sala o dia inteiro. Alguém quer ouvir transmissão de ação de despejo por falta de pagamento? Ainda se fosse um bom divórcio. Mas a ação de despejo por falta renovatória de locação. Alguém está interessado? Vai comprar um vídeo sobre renovatória de locação? Ora, meus caros, este aspecto do processo criminal não pode ser ignorado. É por isso que ele exibe um conflito, sim, um conflito entre o poder-dever de punir do Estado e a liberdade jurídica do indivíduo a que eu me referi. Eis aí. E este conflito é um conflito de alta relevância social, sim, mas é um conflito também de alta relevância política. Não fosse isso, não precisava estar aqui no artigo 5º. Eu vou tomar alguns aspectos da tutela constitucional do processo e
depois alguns aspectos da jurisdição constitucional das liberdades. Vamos principiar por um preceito que me parece dos mais importantes. Eu me refiro ao artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esta cláusula, que é uma cláusula antiga no direito inglês, ela é medieval, 1200, 215. Mas ela veio sofrendo uma série de modificações e de alterações e de alargamentos. Ninguém será processado, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas o processo, ele é uma entidade abstrata. O que nós vemos, na verdade, o que nós divisamos, na verdade, aquilo que nós pedimos para ver no balcão do fórum, há alguns escravos aqui, eu acredito, não? Você é um escravo, você também é, não é? E o que os escravos costumam ver e anotar nos balcões do fórum, aquilo não é o processo. Vão anotar o caminhar do procedimento. O que nós enxergamos é o procedimento, o processo não. O processo é uma entidade abstrata. O processo se isso. No procedimento. Ele é que é visto, ele é que é examinado. Portanto, quando eu digo com a Constituição o devido processo legal, eu devo ler o devido procedimento legal também. Além disso, na passagem do direito inglês para o direito norte-americano, se fez um avanço e se passou a distinguir o devido processo judicial do devido processo de formação da lei, chamado devido processo material ou substantivo. Alguns autores falam em substantivo, outros falam em material. E passou-se, portanto, a dizer que as leis dotadas de formação defeituosa ou manifestamente iníquas não deveriam ser aceitas como constitucionais. E o primeiro a tratar disso entre nós, um esplêndido trabalho, foi Santiago Dantas.
Este devido processo era simplesmente desconhecido para nós. Entretanto, hoje, nós temos uma lei no Brasil nesse sentido. Recentemente, a Lei Complementar 95, ela tracejou o devido processo legislativo. E isto importa demais para que os senhores sejam levados a interpretar especialmente as leis penais. Não sei se há algum que está fazendo direito penal também, ou não há laboratório de direito penal ainda. É concomitante. Concomitante? Então vejam, a Lei Complementar 95 é de suma importância para a interpretação das leis penais no Brasil. No meu código está a folha 99. Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição da República, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciono. E aqui os senhores vão verificar que há preceitos destinados especificamente ao direito penal e ao processo. Do que trata a Lei Complementar 95? Do devido processo legislativo. Do due process of law material. Vamos pegar aqui um exemplo. Interessante pegar um direito penal. Bem, eu não estou, no momento, minha vista já não está tão... Não estou localizando aqui, mas eu peço aos senhores que passem os olhos depois nesta lei complementar e vão ver que a abstração feita do mandamento do artigo 18, o esforço que o legislador aqui fez ao redigir o artigo 18 não salva o descumprimento de uma lei desobediente à Lei Complementar 95. Ele diz aqui: eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento. O que significa dizer que se a inexatidão não for formal, for material,
escusa sim não obedecer. Deixar escapar. Não é? Pois bem, o devido, de novo, o devido processo, portanto, guarda esses dois aspectos. O devido processo formal, o devido processo material e a ideia de que mais se está cuidando, na verdade, é do devido procedimento. Isto engloba o quê? Isto engloba os códigos de processo civil, os códigos de processo penal, engloba os regimentos internos dos tribunais e, afinal, toda a legislação extravagante que cuide de direito processual. Eu usei o plural, os códigos. Os que estão em vigor e os que virão. E, neste sentido, sempre a lei processual, se exigirá da lei processual a obediência a seus termos, consoante a ideia do devido processo legal, que no nosso caso, alguns autores até preferem dizer devido processo penal, para lançar desde logo a ideia da especialidade. Sobre o devido processo penal, nós teríamos muitíssima coisa a dizer, mas eu tenho receio de afinal,